E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos comentar um pouco sobre este assunto, né? Protestante mostra a verdade para os católicos sobre imagens. Aqui no canal, um protestante deixou um comentário indicando, né, Baruque 6. Eu li o capítulo inteiro. A gente já tem um conhecimento e tem uma visão da Bíblia, né, inteira. Muitas vezes, né, esses irmãos protestantes, ele não tem a visão da Bíblia inteira. Então ele tem uma visão de um texto, né? Eles estudaram um texto, né, sobre as imagens, por exemplo, que é o assunto, né, desse vídeo. Eu fui lá, né, fiz questão de ler o Baruque 6, né, inteiro, né, já tinha lido, mas a gente lê de novo. Aí eu lembrei de, tem o Salmo 15 também, tem o Êxodo 20, que tudo condena a idolatria das imagens, né? Se você ler Baruque 6, se você não conhecer a história, se você não conhecer o outro lado, né, da moeda, você vai dizer, é a idolatria católica, né? É a fé católica. Tem imagens, andam com ela, faz oração diante dela, se prostra diante das imagens. As imagens não são deuses, né? Se alguém invade um templo, quebra as imagens, elas não se protegem, precisa que os sacerdotes a protejam. Então você pode ler esse capítulo e dizer assim, é os católicos, né? Essas imagens não são deuses. E a gente católico sabe que não são, né? Eu nunca vi um católico dizer que uma imagem era um deus, eram deuses, né? Sempre chama a imagem como imagem. Imagem de Cristo, imagem de Nossa Senhora, imagem dos santos. Mas nunca diz, olha aqui um Deus aqui. Não, nunca diz isso, né? Enfim, se você ler lá esse capítulo de Baruque 6 e não tiver outro conhecimento, então o protestante consegue tirar um católico da igreja com esse capítulo, se o católico não tiver outro conhecimento. Agora, se o protestante também não tem outro conhecimento de outras passagens bíblicas, a culpa dele diminui, né? Agora, se ele conhece o outro lado da moeda e mostra só um lado, aí já pensou como vai ficar um protestante desse diante de Deus? Tirar alguém do caminho da verdade, mostrando meia verdade, mostrando só um lado da moeda, né? Aí se ele conhece o outro lado da moeda, para ele chega a ser, né, uma desonestidade, né? Então eu costumo dizer aqui, é bom a gente mostrar a verdade plena, mostrar os dois lados da moeda. Tem esse capítulo de Baruque, que lendo, dá a impressão, né, para aqueles que não conhecem, que é a fé católica. Está falando de imagem, né, empoeirada, que não consegue tirar suas poeiras, que não... Como lá no Salmo 15, né? Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, não consegue tirar a sua própria poeira, não são deuses, né? Se alguém invadir o templo, quebra elas, elas não se defendem, não são deuses. E não são mesmo, não são deuses, são imagens. Êxodo 20, Deus proibiu fazer imagem, não faça imagem do que está na terra, do que está no céu ou embaixo da terra, não te prostrarás diante desses deuses, desses ídolos. Então, se um protestante, repito, né, sabe que tem o outro lado da moeda e não mostra as outras passagens, que é para a pessoa ter uma visão completa, ele consegue tirar um católico distraído do caminho da verdade, que é a fé católica. Então é como eu disse, né? Se o protestante que fez isso, que faz isso, conhece só esse lado, porque ensinaram errado a ele, e ele também não se preocupou em ver o outro lado da moeda, em ler a Sagrada Escritura inteira, para ter uma visão completa da coisa, se ele não tem essa visão, ele tem diminui um pouco a culpa dele, né? Agora, se ele tem a visão do outro lado, se ele sabe, né, que em outras passagens Deus mandou fazer imagem e não ensina para o povo, aí a desonestidade dele é muito grande, né? Então, nesse vídeo, eu fiz questão de mostrar, primeiro, né, essas passagens, Baruque 6, que ele indicou, mas tem ainda o Salmo 15, tem o Êxodo 20, tudo contra as imagens. Se alguém ler essas passagens e
quiser atacar a fé católica, só com essas passagens, a pessoa vai atacar a fé católica. Mas é uma visão só de um lado da coisa. Agora vamos mostrar a visão católica. Os católicos sabem que aquelas imagens precisam que alguém tire sua poeira, precisa que alguém lhe passe verniz. Os católicos sabem que aquelas imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Os católicos sabem que aquelas imagens têm pés, mas não andam, precisam ser carregadas, né? Os católicos sabem disso. Porém, os católicos também sabem que Deus mandou fazer a imagem, né? O outro lado da moeda. Deus mandou fazer a imagem. Aí se você for lá ler, lá em Êxodo 25, vai ser importante que você, se você já conhece essas passagens decorado, né? É bacana, né? É ótimo, vamos transmitir para outras pessoas. Mas se você não conhece, né? Anote aí as passagens que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Vamos começar, por exemplo, com Êxodo 25, do versículo 17 ao 22. Você vai ler lá em Êxodo 25, né, do 17 ao 22, que Deus vai mandar fazer imagem, né, dos querubins. E no versículo 22, né, de Êxodo 25, Deus vai dizer que está no meio desses dois querubins, que é dali onde ele vai falar com os israelitas. Então, já começa a mudar a visão de que Deus tinha uma proibição sobre imagens. Ele tinha uma proibição, mas não era uma proibição absoluta, e sim de imagens de povos, de ídolos, que ele não queria. Mas tanto é que ele mandou fazer imagens. Então a gente já vê que ele já mandou fazer imagem e que ele está no meio de duas imagens. Olha só, Deus Todo-Poderoso mandou fazer dois querubins e disse que estava lá no meio daqueles dois querubins. Aí você vai vendo a versão católica, o outro lado da moeda. Lembrando que o católico não nega as outras passagens bíblicas, mas o católico sabe interpretar que aquelas imagens Deus não queria, mas que essas imagens aqui, que Deus manda fazer, ele quer. Tanto é que ele ficou no meio dessas duas imagens. Êxodo 25, 17, né, ao 22. Se a gente for lá para Número 21, versículo do 4 ao 9, Deus também vai mandar fazer uma serpente de bronze. Deus manda fazer uma serpente de bronze. Quem contemplasse essa serpente de bronze permaneceria vivo, né? Poupava a sua vida, não morreria, porque eles estavam sendo atacados por serpentes venenosas no deserto, e Deus, né? E Deus mandou fazer uma serpente de bronze que Moisés fez e sobre, né, um poste. E as pessoas contemplavam aquela serpente de bronze, incensavam, né, aquela serpente de bronze e conservavam a sua vida, porque o próprio Deus mandou fazer aquela serpente de bronze. E veja, aquela serpente de bronze tinha olho, mas não enxergava, tinha boca, mas não falava, né? Não andava, não podia tirar a poeira do seu corpo. Não era deuses, era uma imagem. Era uma imagem. Mas Deus mandou fazer. E Deus mandou olhar para ela. Quem olhar para aquela serpente não morrerá, diz o Senhor Deus. Então, o outro lado, né? O outro lado da história. E aquela serpente de bronze era uma figura do Cristo, do crucifixo que a gente tem hoje, dessa imagem de Cristo na cruz. Jesus Cristo vai dizer lá em João 3, né? Lá em João 3,14, assim como Moisés ergueu, né, a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem também será erguido. Ou seja, aquela serpente de bronze é uma figura do nosso crucifixo, né? Prefigurava, né, Jesus Cristo. Prefigurava, né, a crucificação já do Filho de Deus. Então Deus já mandou fazer ali uma imagem antecipada, né, que indicaria a morte do seu filho. Que indicaria, né, Jesus Cristo, seu filho. Então quem olhava para aquela serpente de bronze, que não podia tirar sua poeira, que não podia falar, tinha boca, mas não falava, tinha ouvido, mas não escutava nada, era uma imagem fria, morta lá, sem vida. Era uma imagem, mas Deus mandou olhar para aquela serpente. Entende, meus irmãos? E assim foi feito, né? Fizeram a serpente de bronze,
olhava-se para aquela serpente de bronze, incensava-se aquela serpente de bronze. Então isso era permitido por Deus. Alguém pode dizer, mas a serpente de bronze foi destruída, lá em 2 Reis, né, 18:4. Mas analisando aquele texto, né, da serpente que foi destruída, com mais atenção, não era a serpente de bronze. Não era mais a serpente de bronze. Existem argumentações um pouco mais polêmicas, mas de qualquer forma, não era a serpente de bronze de Moisés. Era outra serpente. Mudaram a identidade dela. No rodapé da Bíblia, Jerusalém, diz que era uma serpente que se fazia passar por aquela que Moisés fez, né? Existe essa versão, está lá no rodapé da Bíblia, Jerusalém. Mas analisando naquele texto com cuidado, a gente vê também que a serpente de bronze que Moisés tinha feito, o rei mandou destruir, porque até então queimava-se incenso a ela ainda. Ou seja, até então queimava-se incenso para ela ainda. Ou seja, então se até então queimava-se incenso, a gente supõe que desde o início os israelitas já queimavam incenso para ela. Porque até então se queimava incenso para ela e mudaram o nome dela. Chamavam-na Noestã. Então, mudaram, né, a identidade da coisa. Não era mais a serpente de bronze. Era um ídolo Noestã. Muito legal essa interpretação. Uma outra interpretação também que eu acho bacana é que ela já tinha cumprido o seu papel. Era uma prefiguração do Cristo, né, como está lá em João 3,14. Ela já tinha cumprido o seu papel. Então não precisava mais, né, ser cultuada, ser incensada. Mas alguém pegou ela e mudou a identidade, ou pegou uma serpente, né, e colocou no mesmo lugar, como diz o rodapé da Bíblia, Jerusalém. E nessa terceira visão, ela já tinha cumprido o seu papel. Assim como o maná. Lembra que o maná, quando os israelitas entrou na terra prometida, o maná tinha sensor? Então, se alguém fosse atrás para recolher maná, seria um erro, porque o texto sagrado diz que quando os israelitas entrou na terra prometida, ele censou. Então, se alguém fosse tentar imitar, querer fazer alguma coisa nesse sentido, seria errado. Por quê? Porque o maná cumpriu o seu papel. Então eu gosto dessa visão também de que a serpente de bronze já tinha cumprido o seu papel. Não tinha mais naquela função do início. Então, né, existem essas interpretações que são cabíveis, né? De qualquer modo, não era mais a serpente de bronze que Moisés tinha mandado fazer. Não era mais ela. Então, né, todas essas interpretações, no meu modo de ver, está correto. O que importa, né, é entender que a serpente de bronze não era mais a serpente de bronze. Era outra coisa. Era um ídolo, né? Era outra coisa. Já tinha cumprido o seu papel de serpente de bronze. Outro versículo para a gente analisar é 1 Samuel capítulo 5. Para a gente analisar o contexto também da questão das imagens. Quando a Arca da Aliança é capturada pelos filisteus, ela é introduzida no templo de Dagon. E de manhã, aquele ídolo Dagon amanhece, né, caído no chão. Isso se repete por 3 vezes. Na terceira vez, né, aquele ídolo amanhece, né, quebrado. Sua cabeça quebrada no templo de Dagon. E essa história mostra para mim que Deus quer as imagens que ele mandou fazer. Por exemplo, a Arca da Aliança é uma imagem que tinha, né, 2 querubins em cima. Então os filisteus capturaram, introduziram no templo de Dagon e houve lá essa disputa entre as imagens, entre esses objetos, que a Arca da Aliança prevaleceu. 3 dias seguidos, aquele Dagon amanhecia, né, jogado no chão. Veja, estão se tratando de objetos, né? A Arca da Aliança com os querubins em cima, não podia andar sozinha, não podia tirar sua poeira, não podia, aqueles querubins não enxergavam, não ouviam, não andavam, não falavam, mas Deus disse que estava ali no meio deles. Entende, meus irmãos? Deus disse assim, é ali no meio deles que eu vou falar com os israelitas. Então veja a questão da imagem que Deus manda fazer. E em Josué, né, Josué 6, né, isso acontecia. Você vai ver lá o sacerdote fazendo aquela
caminhada, né, com a Arca da Aliança, parecendo ali um cortejo católico, né? Em Josué 7, 6, Josué e os anciões, né, de Israel vão se prostrarem diante da Arca da Aliança. Então quer dizer que eles tinham, né, esses objetos sagrados, a Arca da Aliança com os querubins, eles se prostraram diante dessa Arca da Aliança. Eles tinham, né, a serpente de bronze, que olhavam para a serpente de bronze, incensavam a serpente de bronze, contemplavam a serpente de bronze e eram curados. E em Samuel, em 2 Samuel ainda, 6, né, lá no versículo 14 e versículo 15, você vê que o rei Davi e todo Israel fizeram um grande translado da Arca da Aliança, com danças, com músicas. O rei Davi dançava diante dessa Arca da Aliança e todo Israel dançava, uma grande aclamação. Quando Davi foi questionado por sua esposa, no versículo 21 de 2 Samuel 6, aí Davi vai dizer para sua esposa, né? É diante do Senhor que eu danço. Veja, os antigos já tinham essa visão de que diante daquele objeto, diante daquelas imagens que continha ali da Arca da Aliança, né, e os seus querubins, Davi disse, né, é diante do Senhor que eu danço. Por quê? O Senhor falou que estava no meio daqueles dois querubins. Lá em Êxodo 25, 22. O Senhor falou que estava ali no meio. Então Davi responde para a sua esposa, é diante do Senhor que eu danço. Então a gente vê aí, quando você mostra, né, Baruque 6, Salmo 15, Êxodo 20, imagens que eram proibidas, imagens que não conseguiam tirar sua poeira, imagens que têm ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem olhos, mas não enxergam, são quebradas, mas não conseguem revidar. Essas outras passagens que eu mostrei para vocês, onde Deus mandou fazer imagem, as imagens são a mesma coisa. Não consegue tirar sua poeira, não conseguia andar sozinha. A Arca da Aliança não conseguia andar sozinha. Era carregada. Era uma imagem, era um objeto que tinha duas imagens em cima. Repito, né, que Deus disse que estava no meio daquelas duas imagens. A serpente de bronze, repito, não conseguia tirar a sua poeira. Não falava, não via. Era uma imagem fria, uma imagem morta lá de bronze. Mas não foi Deus que disse que quem olhasse ficava curado? Então, o honesto é mostrar esses dois lados. Porque daí, mostrando os dois lados, o católico vai dizer assim. Tanto o protestante pode pensar assim, se tem essas duas versões, eu fico com a versão que Deus mandou fazer. Deus não mandou fazer as imagens? Né? Deus mandou fazer as imagens, meu amigo. Então, por isso que a gente costuma dizer que a Bíblia é um livro, né, católico. É um livro católico. O católico entende que as imagens que nós temos, que a gente tira a poeira dela, que ela não enxerga, que ela não se protege, são como aquelas que Deus mandou fazer. Né? O católico, tendo suas imagens, não desobedece a nada a Deus. O católico, né, é herdeiro daquela cultura antiga do povo de Deus. E os irmãos protestantes não conseguiram entender ainda. O povo de Deus sempre teve suas imagens. Né? O povo de Deus sempre teve suas imagens. O próprio Deus mandou fazer. E existe, né, muito mais passagens falando sobre imagens nas Sagradas Escrituras. O templo de Salomão era repleto de imagens. Então é essa visão católica. A gente tem essa visão católica do povo de Deus que sempre teve essa visão de ter suas imagens. Espero ter esclarecido um pouco mais, né, sobre essa questão. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Deixe um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.